Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer todas as informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Semana que está começando, semana importante, semana de decisão na Copa do Brasil. Bom, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscrevesse, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento, que também você deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo, que folgou ontem, no domingo, definiu a programação do time até a partida diante do São Paulo, no próximo domingo, jogo de ida das finais da Copa do Brasil de 2023. Vamos trazer agora toda a programação de hoje, segunda-feira, até o jogo de domingo contra o São Paulo. O Flamengo vai treinar pela manhã nos dias segunda, hoje, terça amanhã, sexta e sábado pela manhã. Viaja para Cariacica, no Espírito Santo, onde enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, terça-feira à tarde. Quarta-feira, joga contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica, no Espírito Santo, retornando ao Rio de Janeiro após a partida. Na quinta-feira, o treinamento do Flamengo vai se realizar na parte da tarde. E no domingo, o Flamengo enfrenta o grande jogo contra o São Paulo, jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Flamengo, então, se reapresenta daqui a pouco no CT Ninho do Urubu, às 9 horas da manhã, realizando assim a sua quarta atividade em preparação para a partida diante do Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, 21h30, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A grande notícia do final de semana, meus amigos, foram as presenças de Arrascaeta e também de Luiz Araújo realizando algumas atividades no campo de jogo, né? Sugerindo assim que uma possibilidade ainda não confirmada da presença de ambos no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no próximo domingo às 16 horas. Então, uma grande notícia. Vocês já pensaram se a gente puder contar tanto com Arrascaeta como Luiz Araújo? É brincadeira, né, pessoal? Para atualizar a situação dos lesionados do Flamengo, vamos falar também de Guilherme Varela, né, que é o outro lesionado. O Flamengo tem 3 lesionados: Arrasca, Luiz Araújo e Varela. Varela esteve ontem, domingo, no CT Ninho do Urubu, dando continuidade à sua recuperação na lesão ligamentar do seu joelho. O cumprimento do cronograma de recuperação indica uma volta nos primeiros dias de outubro do lateral direito uruguaio do Mengão. Quem também participou do jogo treino no último sábado foi o zagueiro Rodrigo Caio, abrindo assim uma expectativa da possibilidade do aproveitamento do zagueiro na partida diante do Atlético Paranaense pelo Brasileiro na quarta-feira. Será que Sampaoli vai utilizar e dar uma oportunidade ao Rodrigo Caio de mostrar o seu belo futebol e de mostrar que já está recuperado? A torcida rubro-negra está cobrando essa chance ao Rodrigo Caio. Vamos aguardar. Reviravolta na estreia do goleiro Rossi. Meus amigos, que parecia que estava tudo certo, virou uma grande incógnita. Devido ao fatídico terremoto ocorrido lá no Marrocos, o segundo amistoso da Seleção Brasileira Olímpica contra a seleção local foi cancelado. O amistoso seria na terça-feira, dia 11. E, portanto, o goleiro Matheus Cunha, servindo a Seleção Brasileira Olímpica, antecipou a sua volta e sua chegada ao Rio de Janeiro. E agora, meus amigos, quem joga? Rossi ou Matheus Cunha? Quem Sampaoli vai colocar no time titular pelo Brasileirão contra o Atlético? Eu, na minha opinião, acho que o Sampaoli deveria sim promover a estreia do Rossi no Mengão, até porque, mesmo ele considerando o Matheus Cunha titular, na hora que precisarmos do
Rossi, nós precisamos ter alguém que já jogou, que tenha pelo menos uma minutagem de jogo, porque o que está aparecendo é que daqui a pouco, quando precisarmos usar o Rossi, ele não vai ter jogado nenhuma partida. Então é outra incógnita que nós vamos ter que aguardar momentos antes da partida para saber realmente quem vai jogar no gol titular do Mengão. Se Matheus Cunha, que está voltando da seleção, ou se Rossi, que já estava quase titular e fez uma reviravolta total. Flamengo e Atlético Paranaense têm confronto equilibrado na história do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo entre ambos pelo Brasileiro foi disputado em 1973 com vitória do Atlético Paranaense por 1-0. No geral, foram ao todo 55 jogos disputados no Brasileirão por Flamengo contra Atlético Paranaense. Ao todo, são 20 vitórias do Flamengo, 26 vitórias do Atlético e 11 empates. Portanto, o Flamengo está atrás nessa estatística. Ontem, meus amigos, 10 de setembro, foi um dia importante na vida do Flamengo. Dia do aniversário do ex-presidente rubro-negro Jorge Elal. O grande rubro-negro completou 92 anos de idade. O ex-presidente foi o responsável por comprar o terreno onde hoje funciona o CT Ninho do Urubu. E aqui a gente se confraterniza com o ex-presidente Jorge Elal e dando os parabéns, desejando muita saúde, muita paz e ainda longevidade, né, nessa vida terrena. Então, parabéns, presidente Jorge Elal. Depois da conquista do bicampeonato brasileiro da categoria sub-20, os campeões voltam hoje, segunda-feira, ao Campo da Gávea, mais precisamente às 14h15, contra o Pérolas Negras, né, para o segundo jogo das oitavas de final da Copa Rio, torneio Otávio Pinto Guimarães. Na primeira partida, houve um empate por 1-1, então o Flamengo precisa de uma vitória para se classificar para as quartas de final da competição. Meus amigos, a 23ª rodada do Campeonato Brasileirão terão jogos na quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado. Por que, Marquinhos? Que essa rodada vai ser toda fracionada desse jeito, com joga quarta, quinta, sexta e sábado? Porque domingo é a primeira partida das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Na quarta-feira teremos 2 jogos, Flamengo e Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre e São Paulo, ambos às 21h30. Portanto, se é quarta-feira, 21h30, deve ser o jogo da grade de transmissão da Globo em TV aberta. Pela experiência que nós temos, deve ser Flamengo e Atlético Paranaense para todo o Brasil, exceto para os estados do Rio Grande do Sul e também de São Paulo, que acompanharão Inter de Porto Alegre e também São Paulo. Bom, meus amigos, com informação trazida pelos jornalistas Jorge Nicola e também pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo teria acerto verbal com Bruno Mendes, jogador uruguaio que nesse momento pertence ao Corinthians, para ser o seu primeiro reforço para o ano de 2024. Aí eu pergunto, eu gosto de me questionar, aí eu pergunto, mas por que, se já tem o acerto entre clube e jogador, o porquê que da não assinatura de um pré-contrato, já que o atleta já está disponível para assinar esse pré-contrato? Respondam quem me tiver essa resposta aí, porque, sinceramente, eu não entendo. Se há o acerto entre o clube e o jogador, por que não pode já assinar um pré-contrato? Já que ele já está no período de poder assinar. Então, essas coisas que deixam em dúvida a veracidade ou não, se é uma especulação ou não, dessa notícia envolvendo Bruno Mendes, Flamengo e também Corinthians. Agora um negócio bem legal, hein? Os líderes das torcidas autistas de Flamengo e São Paulo se encontraram no Morumbi, pelo lado do Flamengo Marcos Felipe e pelo lado do tricolor Rosângela Barbosa, trocaram faixas e levantaram juntos a bandeira da inclusão e da acessibilidade aos estádios. Bela e louvável parceria que fizeram as torcidas autistas de Flamengo e São Paulo, né? Só parabéns aí. Bom, meus amigos, o meio atacante Lohan
pula etapas e já deve ganhar algumas chances no time profissional do Flamengo. No sábado, o Flamengo entrou em campo em um jogo treino contra o Zinza, time da 4ª divisão do Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu por 6-0. Lohan, segundo o portal GE, entrou durante a partida, durante o treino, né? Lembrando que o jogador tem apenas 17 anos, então eu acho que essa transição da base, da categoria sub-20 para os profissionais do Lohan vai acontecer desde já, podendo daqui a pouco a gente ver o Lohan aí mais de perto vestindo a camisa profissional do Flamengo. Bom, meus amigos, aproveitamos agora para atualizar os jogadores do Flamengo que estão pendurados pelo cartão amarelo para os jogos diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão, assim como também para o jogo diante do São Paulo, o jogo de ida das finais da Copa do Brasil. No Brasileiro, contra o Atlético, o Flamengo vai para o jogo contra o Furacão com 3 jogadores pendurados pelo cartão amarelo: Wesley, Léo Pereira e Felipe Luiz. Na Copa do Brasil, contra o São Paulo, 4 atletas estão pendurados: Gabigol, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e também o meio-campista Alan. Então essa é a informação. Meus amigos, sobre os ingressos para domingo diante do São Paulo, a torcida do Flamengo até o momento esgotou os ingressos para os setores com os ingressos mais baratos para o jogo: os setores norte e o setor sul. Sendo assim, restam ainda entradas para os setores leste superior, leste inferior, oeste inferior e também Maracanã mais. Sobre esse jogo, a torcida que está fazendo uma campanha através de uma vaquinha para arrecadar recursos para que o Flamengo possa fazer uma festa de todas as torcidas, uma festa bem bacana para recepcionar o time, essa arrecadação já chegou à marca de R$124 mil. Imagina se por acaso fosse um pedido de arrecadação para a gente contribuir para construir o nosso estádio. Em que pé estaria esse nível de contribuição? Essa torcida é brincadeira não, pessoal. Isso nunca foi uma torcida, isso sim é uma nação. Bom, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.